Opa, e aí? Você definitivamente conhece Pokémon, a franquia mais rentável, que possui jogos, desenhos, cartinhas, brinquedo, pelúcias, entre outras várias coisas superfaturadas. Mas, independente disso, essa franquia dos monstros de bolso fez parte da infância de muita gente e vai continuar fazendo por pelo menos mais uma década aí. E eu sou uma dessas pessoas que desde pequeno gostava desses bichinhos coloridos, e até hoje eu continuo sendo um grande fã de Pokémon. Mas como eu posso me considerar um fã de verdade se eu não joguei todos os jogos? E essa é a diferença do fã pro fanboy. Por isso então eu decidi que eu vou jogar todos os principais jogos dessa franquia. E como eu tenho um canal que eu dou minha opinião sobre as coisas, por que não fazer um vídeo sobre esses jogos? No caso de hoje, Pokémon Red, o primeirão. A mente por trás do projeto foi Satoshi Tajiri, um apaixonado por videogames e pela natureza. Quando criança, Tajiri passava horas explorando os campos de sua cidade natal, colecionando insetos, um passatempo comum entre as crianças japonesas da época. Com o passar dos anos e o avanço da urbanização, ele viu essa conexão com a natureza desaparecer e quis recriar, através dos jogos, a emoção da descoberta e da coleção que sentia na infância. Dessa nostalgia nasceu a ideia de um jogo onde os jogadores pudessem capturar, treinar e trocar criaturas, algo que simulasse suas aventuras de infância, mas em formato digital. O conceito de trocar Pokémon, inclusive, veio da inspiração que Tajiri teve ao observar o cabo Game Link do Game Boy, que conectava dois consoles. Ele imaginou pequenos monstrinhos viajando de um aparelho para o outro, uma ideia inédita e revolucionária para a época. Com o apoio do lendário Shigeru Miyamoto, simplesmente o criador das franquias Mario e Zelda, pouca coisa, a Game Freak conseguiu transformar o conceito em realidade. O desenvolvimento, porém, foi árduo e levou 6 anos para ser concluído, devido às limitações técnicas do Game Boy e ao pequeno tamanho da equipe da Game Freak. Em 27 de fevereiro de 1996, Pokémon Red e Green foram lançados no Japão. O sucesso não foi imediato, mas o jogo ganhou popularidade de forma constante, impulsionado pelo boca a boca e pelo conceito de troca de Pokémon entre os jogadores, algo que incentivava a interação social. Pouco depois, o lançamento das versões ocidentais, Red e Blue, junto do anime de Pokémon, ajudaram a transformar a série em um fenômeno mundial. Se você já jogou Pokémon Red, sabe que o meu jogo tá colorido demais e os Pokémon também tão bonitos demais comparado em como eles eram na primeira geração. Isso porque eu tô usando uma versão que usa sprites da Gen 2 e deixa o jogo colorido, só pra ficar mais agradável pra quem tá assistindo. E porque, né gente, eu já acho que esse vídeo não vai bem. Se eu deixar ele preto e branco, aí eu tenho certeza que ele não vai. Mas fora isso, o jogo é idêntico ao Red clássico. E como em todo jogo Pokémon, nos é apresentado o professor da região. No caso de Kanto, o saudoso Professor Carvalho, que nos introduz a um magnífico mundo de Pokémon. E aqui nós escolhemos o nosso nome, no meu caso, RedTV. E se demonstrando um péssimo avô, ele pede para nós lembrarmos o nome de seu neto e nosso rival. O Gary para quem assistiu o anime, o Green ou Blue para rapaziada dos jogos, ou John para os loucos. Mas no meu caso, Betildo, porque ele não tem aura como eu e será mogado diversas vezes durante essa aventura. E com os nomes dados, nós finalmente podemos começar a nossa jornada Pokémon. Nós chegamos à idade de sair de casa, 12 anos, em um mundo repleto de criaturas mágicas, poderosas e extremamente perigosas. Mas como a nossa mãe diz, todos os garotos têm que sair de casa algum dia, é o que diz a TV. E se por algum motivo um pai ou uma mãe estiver assistindo, fica a dica. Se na TV falarem pra soltar seu filho na rua, faça isso, vai que ele se torna um mestre Pokémon. Alerta, isso foi uma piada, não deixe uma criança sem supervisão sozinha fora de casa. Bem, ao sairmos nós procuramos pelo Professor Carvalho, mas como não encontramos em nenhum lugar de pallet, vamos procurar fora da cidade. Porém, no que tentamos sair da cidade, sem nosso primeiro Pokémon, ele aparece, falando dos perigos de andar pela grama alta sem um Pokémon conosco. Com isso, ele nos leva ao laboratório, onde Betildo já estava esperando. E aqui, onde muitos se deparam com a primeira grande escolha de suas vidas. Qual inicial escolher? Temos o Charmander, um lagarto de fogo que em sua última forma vira um fucking dragão. Que não é um dragão, mas mesmo assim, é muito style e das 100 vezes
vezes que eu passei por canto, 99 delas eu escolhi o Charmander. Outra opção é o Squirtle, o inicial de água, uma tartaruga que ao decorrer dos níveis vai ficando pistola ao ponto de ganhar 2 canhões nas costas. E o inicial que eu menos gosto, desculpe, Squirtle. E por fim, Bulbasaur, ou Bulbasauro pra nós BR, um sapão com coqueiro nas costas, o Pokémon que nessa primeira geração é um monstro, rápido, com muita vida, com uma lista de movimentos invejável. É ele que vai nos acompanhar nessa jornada, então bem-vindo ao time Samambaia. O rival, ele sempre vai pegar o Pokémon super efetivo contra o seu. Como o nosso inicial é o Bulbasaur, ele vai pegar o Charmander, e quando nós estamos indo embora, o Betildo nos desafia a uma batalha. Mas independentemente de vantagem, essa lagartixa de merda não tem chance pro poderoso Samambaia. E a poção que eu peguei no PC. E aqui é um bom momento para falar sobre os combates em Pokémon. Esse jogo é um RPG de turno, onde montamos uma equipe com até 6 monstrinhos e enfrentamos Pokémon selvagens, geralmente mais fracos e sozinhos. Ou treinadores, que também podem ter até 6 Pokémons e geralmente eles são mais treinados. É o capeta em forma de mulher! Cada Pokémon possui até 2 tipos, escolhido de uma lista considerável: normal, fogo, água, elétrico, grama, gelo, lutador, venenoso, terrestre, voador, psíquico, inseto, pedra, fantasma e por fim, dragão. Esses tipos interagem entre si de formas diferentes. Um tipo pode ser efetivo, resistente, vulnerável ou até imune a outro. Por exemplo, fogo é efetivo contra grama, mas vulnerável à água. Voador é imune a terrestre e o tipo terrestre é resistente ao tipo pedra e assim vai. Numa rede de interações que é o coração do sistema de batalha. Além dos tipos dos Pokémons, os próprios golpes também têm tipos. E o que mais importa para causar dano efetivo é o tipo do ataque e não do Pokémon. Por exemplo, Nidoking é do tipo terrestre venenoso, mas pode aprender Fire Blast, um ataque de fogo. Assim, ele causa dano super efetivo contra um Pokémon de grama. No entanto, se quem usa o Fire Blast for um Arcanine, Pokémon também do tipo fogo, o golpe será ainda mais forte graças ao Stab, Semi-Type Attack Bonus, que aumenta em 50% o dano do ataque do mesmo tipo do Pokémon. Mas o tipo não é tudo. Cada Pokémon também tem seus status base, que nessa geração se resume a HP, a vida do Pokémon, ataque físico, o dano físico que ele causa, defesa física, a resistência contra ataques físicos e Special, um atributo que mede tanto o dano quanto resistência a ataques especiais. E por fim, a Speed, que define qual Pokémon ataca primeiro no turno. Vale explicar rapidinho a diferença entre ataques físicos e especiais. Nessas gerações, ele depende do tipo do golpe. Golpes normais são físicos e golpes de fogo são especiais. E é isso, mesmo que às vezes não faça o menor sentido, tipo o fantasma ser físico. Dito tudo isso, dá pra ver que o combate em Pokémon pode parecer complexo e de fato é, principalmente em competições. Mas durante a campanha ele é bem tranquilo. O essencial é aprender as interações entre tipos e montar uma equipe equilibrada, com Pokémon que se complementam, cobram as fraquezas um dos outros e tenham bons golpes. E bons golpes não são só os que causam dano, algo que meu eu de 10 anos atrás discordaria profundamente. Habilidades de suporte podem fazer toda a diferença. Agility para aumentar a velocidade, Reflect para reforçar a defesa do time, ou até mesmo um simples Grow que reduz o ataque do inimigo podem decidir uma batalha se usado na hora certa. Muita gente acha os combates lentos ou sem graça pela falta de ação, e tudo bem, talvez não seja o estilo que te prenda, mas às vezes o problema é outro. Estamos tão acostumados com o ritmo acelerado do conteúdo atual que achar um jogo de turnos devagar é quase que automático. E aí vem o perigo, o botão de speed no emulador. Você começa usando só nas batalhas de matinho, e quando percebe, tá acelerando tudo. Treinadores, líderes de ginásio, até mesmo o campeão da região. Quando termina, mal sente que enfrentou o último desafio. Sim, você zerou o jogo, mas não viveu ele. As músicas, os efeitos, as pequenas animações, tudo isso se perde. E olha que eu tô falando da primeira geração, onde tudo era bem mais cru. Mas mesmo assim, certos golpes têm um charme enorme. E as trilhas, bom, sobre as músicas a gente ainda vai falar mais pra frente, porque são realmente incríveis. Cortá-las pra ouvir aquele som distorcido do fast forward, eu já não sei se vale a pena. Finalizando toda essa curva que eu dei, nós finalmente podemos partir de Pallet. E subindo aquele caminho que anteriormente o professor Carvalho havia nos impedido de passar, nós chegamos a Viridian. E rapidamente, como alguém que conheceu primeiro o anime do que os jogos, sempre achei engraçada a diferença da cidade entre uma mídia e outra. Enfim, é aqui nessa cidade que nós vamos encontrar pela primeira vez 3 tipos de construções muito importantes e frequentes na nossa jornada. Primeiramente, os ginásios Pokémon. Esses que são geralmente focados em um tipo de Pokémon. Aqui em Viridian seria o ginásio do tipo terrestre. Dentro dessa
dessas construções, nós devemos derrotar treinadores e desafiar o líder do ginásio para que possamos conseguir uma insígnia, sendo necessário conquistar as 8 insígnias de canto para poder desafiar a elite dos 4. E por fim, o campeão da liga, para que nós possamos nos tornar o campeão de canto. E esse é um dos nossos objetivos principais no jogo. Esse ginásio, por algum motivo, está fechado, então não vamos poder desafiar o líder daqui por enquanto. Além dos ginásios, nós encontramos o centro Pokémon, lugar onde podemos recuperar o HP e os PP dos Pokémon, além de também podermos realizar trocas com outros jogadores, coisas que eu vou ter que fazer nessa gameplay, além de podermos armazenar itens e Pokémon no PC. Enfim, temos o Pokémart, local onde nós compramos diversos tipos de itens, mas quando entramos pela primeira vez na loja, o atendente nos entrega uma encomenda do professor. Nós então voltamos rapidinho à Pallet para lhe entregar, e no processo, o Betildo aparece e tanto eu quanto ele recebemos a Pokédex, uma enciclopédia digital que cataloga todos os Pokés que vemos e capturamos, mas para nos dar as informações de um Pokémon é preciso capturá-los, e esse é outro principal objetivo desse jogo, e o maior slogan de Pokémon. Afinal, temos que pegar todos os Pokémon, pegá-los, isso eu sei, e pegá-los eu tentarei. Vai ser grande a emoção Pokémon. Tome. Bem, agora com a Pokédex a gente tá de fato livre no jogo para prosseguir. Eu compro algumas coisas no Pokémart e aproveito para capturar os Pokémon que tem por aqui. E a mecânica de captura é bem simples. Primeiro você enfraquece um Pokémon e depois arremessa nele uma Pokébola. Ele irá tremer no chão até 3 vezes e após a terceira mexida, puf, Rattata capturado com sucesso. O Pokémon pode soltar mais qualquer coisa, é só jogar mais Pokébola na cara dele e já era. Com isso nós capturamos um Rattata, um Pidgey, uma Nidoran e importante para o nosso time, um Nidoran macho, que fará parte da nossa equipe. Então bem-vindo, Zoreia. Como o ginásio daqui está fechado, nós mudamos o nosso foco para a cidade de Pewter, e para chegar lá precisamos passar pela floresta de Viridian, um local que é habitat de vários Pokémon e insetos. Caterpie, Metapod, Weedle e Kakuna, até o querido Pikachu é possível encontrar nessa floresta, mas não é só de beleza que vive o mundo. E para nós que escolhemos o Bulbasauro, nos deparamos com algo extremamente assustador. Treinadores que usam Metapod e Kakuna que só usam Hardy. Você gasta 300 anos para derrotar esses malditos insetos. Mas sabe todo aquele papo de fast forward? Bem, eu fui hipócrita porque pra mim ganhar na loteria tava mais fácil do que achar porcaria de um Caterpie. Mas ok, todos os Pokémon em mão, finalmente chegamos a Pewter. E então saímos de Pewter só para enfrentarmos o Betildo para pegar um XP extra. Ele é mogado como de costume e não sobra nada para ele. Meu Deus do céu, não sobrou nada. Após esse pequeno desvio, nós realmente exploramos Pewter. E nessa cidade nós encontramos um grande museu. E lá vimos alguns fósseis de Pokémon que foram extintos. Aerodactyl, o Kabutops, mas o mais interessante é uma grande rocha que veio da Lua. Inclusive nos é mencionado o Mount Moon, onde vários fragmentos de pedras da Lua podem ser encontrados. Inclusive com um NPC falando sobre um Pokémon que supostamente veio da Lua, a Clefairy. Mas outro NPC também vai nos alertar de um perigo dessas montanhas. Uma organização criminosa está rondando aquele local, a equipe Rocket. Mas deixando essa info um pouco de lado no momento, essa cidade possui um ginásio, esse do tipo pedra e liderado por Brock. Então vamos atrás da nossa primeira insígnia. E esse combate foi demorado, pra dizer o mínimo. A equipe do Brock é composta por um Geodude e um Onix. Eles só possuem golpes normais e pelo Samambaia ser do tipo grama, a luta não é pra ser difícil. Mas eu não treinei ele o suficiente pra conseguir o move Vine Whip, então eu tava sem nenhum golpe super efetivo. Mas não seja esse um problema. Usando de tudo que eu falei, tendo um pouco de estratégia, dá pra lidar com essas situações. E a estratégia que eu usei foi a seguinte. Eu primeiro usava Leech Seed, que ia drenando a vida do adversário aos poucos, enquanto me curava. E com Grow, eu ia mitigando os ataques deles, fazendo com que eu curasse mais do que eu perdia. E após deixar tudo setado, eu ajudava, mesmo que pouco, nos danos com Tackle. E com isso, o Brock foi derrotado. Chuchu, beleza. Com isso, seguimos em direção a Cerulean, mas para chegar nessa cidade, nós vamos ter que passar pelo Monte Moon, local que nós ouvimos antes pela história das Pedras da Lua e pelos avisos dos bandidos presentes neste monte. Mas mesmo com esse perigo iminente, nossos 12 anos de idade já nos dá coragem e capacidade para enfrentar esse desafio. Então, seguimos até o monte, derrotando treinadores e capturando ainda mais Pokés, até chegarmos à entrada do Monte Moon, onde convenientemente tem um centro Pokémon, que inclusive é local onde um senhor está vendendo um Pokémon raríssimo, o incrível Magikarp.
Pra quem não manja de Pokémon, esse peixe é inútil, ao menos até ele evoluir. Mas mesmo assim, nós tá duro e eu não vou gastar grana com esse bicho. Então falou-se, mano, eu tenho uma caverna pra entrar. E tendo dado essa deixa, como eu odeio cavernas em Pokémon. Esses são locais escuros, claustrofóbicos, mas o pior, infestados de Pokémon repetido. Eu não aguentava mais ver um Zubat na minha frente. O cry desse Pokémon já tava fazendo meus ouvidos sangrarem. Eu derrotei tanto Geodude que atualmente essa espécie deve estar em extinção em Kanto. E rapaziada, essa é só uma das várias cavernas que existem nesse jogo. Ou nessa franquia, melhor dizendo. Mas tirando isso, e as 30 voltas que eu fiz ao centro Pokémon, explorar o Monte Moon foi bem recompensador. Achamos vários itens, inclusive uma Pedra da Lua, capturei alguns novos Pokémon, e no processo tanto Samambaia quanto Zoreia evoluíram. E acabamos por encontrar aqueles bandidos, a equipe Rocket, que tem como ambição vilanesca dinheiro. Eles roubam e traficam Pokémon, além de outras coisas que envolvem lucro. Ou seja, todos os membros da equipe Rocket seguem páginas de empreendedor no Insta. Por isso que eles são tão incompetentes e perdem pra uma criança. De qualquer forma, com vários membros da equipe Rocket derrotados, um ecossistema inteiro que havia nessa caverna extinta, nós enfrentamos um último desafio. O Super Nerd. Eu adoro o RPG de Selby. Ele nos enfrenta porque quer ficar com os dois fósseis. Ok. Mas ele não contava que meu time só tem Pokémon Based e Red Pill, acabando com todos os Pokésojados desse betinho. Cara, agora que eu tô lendo o que eu escrevi, eu tô me perguntando como não saiu fogo quando eu cuspi essas barras. Com o Nerd derrotado, eu cato as cartinhas de Magic dele, o livro de regras de D&D, seu 3DS, e ainda por cima levo o Dome Fóssil. E assim saindo do inferno Monte Moon e chegamos em Cerulean. Essa cidade é bem grandinha se comparada com Viridian e Pilter, tendo até uma loja de bicicletas, o que é bem legal. Eu ganhei bastante dinheiro no Monte Moon, então deve dar pra eu comprar... não dá pra eu comprar. A bicicleta aparentemente é cravejada de diamante de pura pureza. Ninguém pegou essa referência? Eu acho que não, viu? Bem, como eu não posso comprar a bicicleta, vamos atrás de outra coisa. Tem um ginásio aqui, mas todo mundo tá falando de um tal de Bill. E o filho do Bill, ninguém vai falar dele. Então vamos atrás desse cabra. Mas, de novo, o Betildo quer apanhar. Ele desafia a gente novamente e agora ele tem 4 Pokémon no time. O Pidgey evoluiu pro Pidgeotto e ele capturou um Rattata e um Abra. Mas, de verdade, essa luta foi bem de boa. E o Abra dele foi um baita de um aliado, porque eu curei quase toda a vida do Samambaia com ele. Ele sai derrotado, acabado e humilhado. Eu odeio o Betildo. Mas agora a gente tem uma ponte com 5 treinadores guardando um prêmio. A gente derrota todos eles e ganha um nugget. Delícia. Eu sei que é uma pepita de ouro na tradução. Mas o cara que nos entrega a recompensa se revela um membro da equipe Rocket e nos convida pra organização. E olha, esse processo seletivo da equipe Rocket não é muito bom não. A gente derrota 5 crianças que usam Pokémon super fracos e depois eles nos entregam uma pepita de ouro. Não faria mais sentido oferecer a pepita pra alguém que se junte e não dar ela e depois fazer o convite? Porque assim é só fazer o que eu fiz. Eu peguei a recompensa, recusei o convite e ainda derrotei o cara. Eu não sei quem é mais incompetente, eles ou a segurança local. Mas tudo bem, deixando a indignação de lado, a gente, antes de chegar ao laboratório do Bill, temos algumas adições à nossa Pokédex, mas principalmente ao nosso time. Não um Abra, mas sim o Abra, Mr. M, que rapidamente já vira um cadáver após eu derrotar uns treinadores e dar uma balinha pra mexer com a mente do palhaço. Nós então finalmente chegamos ao Bill, que tá transformado em um Pokémon. A gente vive escutando que esse cara é um Pokémaníaco. Eu sei bem o tipo de homem que você é, Bill. Mas de qualquer forma eu ajudo ele e ganho uma passagem pro Cruzeiro do Neymar. É isso, a gente deu essa volta inteira e conheceu o Bill. Aliás, ele é o cara que inventou o sistema de armazenamento de Pokémon no PC. Bom, rolê aleatório terminado, partiu o ginásio. E aqui temos o ginásio do tipo água. De novo, o Samambaia tem muita facilidade pela tipagem e dessa vez, possuindo um bom stab de grama, combate contra Stario e Starmie da Mist fica ridiculamente fácil. E esse é um dos motivos do Bulbasaur ser disparado o melhor inicial da Gen 1. Contra o ginásio, ele é efetivo contra 3, resistente a 2, neutro a 1 e vulnerável a 2 apenas. Até o último desafio do jogo, Elite Four, ele tem vantagem contra muitos Pokémon de lá também. Então, de fato, comparado com os outros dois, ele tem a vida mais mansa. Com a segunda insígnia em mãos, partiu próxima cidade. Mas antes eu aproveito que o Mr. M já evoluiu pra Kadabra e faço uma troca rapidinha, que inclusive deixou o emulador com um som tão zoado que eu mutei e agora o editor que lute pra deixar a cena bonita pra vocês. Porque nessa troca o Mr. M evoluiu de novo. E assim, logo no começo do jogo já temos um Poké no último estágio, sendo ele ainda por cima um monstro do Alakazam. Esse Pokémon é ridículo de forte. Kanto, a região da primeira geração, é famosa por uma coisa: o excesso de Pokés do tipo veneno. E psíquico, a tipagem do Alakazam é super efetiva
contra monstrinhos de veneno, que junto do seu atributo special ridiculamente alto, faz desse Pokémon uma máquina de extermínio. E ter um monstrinho desse calibre no time no early game facilita muita coisa. E outro Pokémon que eu vou evoluir é o Zoreia. Com a Pedra da Lua, ele se torna um Nidoking. E tendo chegado ao nível 22, falta pouco pro nível 23, em que o Nidoking aprende Thrash. Um golpe muito bom pra ele, o nosso Pokémon Coringa. Isso porque esse Pokémon pode aprender uma variedade enorme de TM, os Tutor Moves. Movimentos que a gente pode ensinar aos nossos Pokémon. E essa variedade que o Zoreia pode aprender faz dele útil contra diversos tipos de Pokés. E como Atipai é venenoso e terrestre, ele contém ótimas resistências e poucas fraquezas, que combinam muito com o bulk que esse Pokémon possui, fazendo dele outro monstro absurdo do time. Mas chega desse papinho nerd e seguimos a nossa jornada. As passagens pra fora de Cerulean estão bloqueadas por arbustos, que no momento não podemos passar. E com isso a gente atrapalha uma cena de crime pra poder prosseguir, mas a gente compensa o estrago derrotando o bandido que ficou parado no lugar após ter roubado o TM Dig e destruído uma propriedade. É por isso que a Jessie e o James são tão burros no desenho. Eles só estão sendo fiel ao jogo. Independente dos contratempos, nós seguimos, mas a passagem pra Saffron tá bloqueada. O guarda não nos deixa passar, o que nos faz trocar de caminho e pelas passagens subterrâneas chegamos a Vermilion, uma pequena cidade costeira, e aqui conseguimos uma vara de pesca velha que nos permite capturar o Magikarp, que a gente não quis comprar lá no Monte Moon. Nós conversamos com um povo esquisito do fã-clube Pokémon e conseguimos um voucher de bicicleta, yes! Agora vamos pro ginásio, mas ele também tá com aqueles arbustinhos chatos impedindo a passagem. Bem, eu aproveito isso pra dar aquele rolê no navio que o Bill mencionou, e lá dentro a gente taca o terror. Mas esse jogo taca o terror de volta, com uma coisa que, rapaz, durante a gameplay me deixou louco: o inventário desse jogo. Eu sou mais acostumado com os jogos da terceira geração em diante, e nelas o inventário é organizado por tipos de item: Pokébola, itens de batalha, itens chaves e por aí vai. Aqui fica tudo junto, e sem um sistema de organização automática, que primeiramente torna a navegação por esse inventário algo pouco agradável, mas isso é detalhe. O problema é que esse inventário fica cheio muito fácil. Isso em um jogo que te dá centenas de itens é horrível, cara. Em um monte de situações eu tive que voltar em algum centro Pokémon só pra guardar itens, mas certas situações o caminho era tão longo que eu só dava um jeito de gastar esses itens. E sim, gastar porque não dá pra jogar eles fora. Mas ok, vamos relevar isso e continuando. Perto de chegar à sala do capitão, o Betilda aparece, tendo mudado sua postura, dizendo ter capturado mais de 40 Pokés diferentes. Ele nos desafia pra mais uma batalha que promete ser desafiadora, e pode ter certeza que essa luta foi ridiculamente fácil. Eu literalmente derrotei todo mundo com o Zoreia spamando o Thrash. Com essa decepção no clímax, nós vamos falar com o capitão, que tá passando mal, e com isso nós fazemos massagens nas costas dele. Isso resolve o problema e bom, temos cut. Não haverá mais nenhuma arvorezinha no nosso caminho. Com isso, abrimos caminho pro ginásio. Resolvo um puzzle que até hoje eu não entendo e vamos derrotar o Surge, o líder do ginásio elétrico, que pelo tipo terrestre do Zoreia não representa dificuldade nenhuma. E nesse ponto é quando você espera que eu venha falar que o jogo é fácil demais, mas eu não vou fazer isso porque o hatch de 10 anos atrás me daria um tapa de novo. Hoje, tendo quase 10 anos que eu jogo Pokémon, com toda certeza é fácil, mas quando eu era moleque eu tinha que ir atrás de detonados porque eu empacava em certos ginásios, não sabia o que era efetivo contra certos tipos, e eu montava meu time 100% só pensando em Pokémon que eu achava legal, que gerava time com 3 Pokémon do mesmo tipo. No fim, esse jogo é focado pras crianças, então sim, elas vão ter dificuldade, elas não vão saber os golpes que um Pokémon pode aprender, qual golpe é mais forte. Meu primeiro Charizard tinha Flamethrower, Ember e Fire Blast juntos, porque eu não sabia que cada golpe fazia, não sabia o que media o dano, e eu só deixava. E eu fazia questão de remover todos os golpes que não dessem dano. Então não, o jogo não é muito fácil. Eu sou um macaco velho pra ele. E falando de coisas velhas, podres e acabadas, pra prosseguir a gente acaba indo até outra caverna, o Rock Tunnel. E foda-se, eu não vou falar dessa caverna, é literalmente só um caminho cheio de encontros e treinadores. Outro motivo também para eu ignorar essa caverna é que a cidade que fica logo depois dela é a clássica Lavender Town, a cidade 01 das creepypastas de Pokémon, muito por causa da sua memorável música tema. E essa é a melhor deixa para falar da trilha sonora. Sendo um jogo de Game Boy, ou seja, um portátil de uma época onde os consoles de mesa tinham a potência de um Nokia 2008, esses jogos tinham que trabalhar com músicas em 16 bits, mas mesmo com essa limitação, Pokémon conseguiu ter uma gama de diversas músicas que
são memoráveis, agradáveis e marcantes. A verdade é que todo o trabalho sonoro desse jogo é impecável. Os sons do mesmo são extremamente nostálgicos e golpes, mas principalmente o cry dos Pokémon são visivelmente bem trabalhados, ao ponto de se você for alguém sem vir, um grande fã de Pokémon, pode conseguir saber qual Pokémon é só pelo cry. E graças a Arceus eu não sou um desses fãs, mas eu sou muito fã da cidade de Lavender. Mesmo sendo uma cidade pequena, a icônica música e a bizarra torre Pokémon faz desse lugar memorável pra cacete. Explorando um pouco o lugar, a gente vê os moradores comentando sobre um tal de Sr. Fuji, que foi levado à torre Pokémon pela equipe Rocket. Outros falam de uma trágica história de um Killbone que teve a sua mãe Marowak morta pelos maus tratos da equipe Rocket. Com todos esses boatos, eu decido ir à torre Pokémon, essa aqui é um grande cemitério de Pokés, e logo que estamos subindo, ah não, o Betildo de novo não! E para não ficar repetitivo, eu venci ele. Mas estranhamente, após ter derrotado o Betildo, uma voz ressoou na minha cabeça. Pet, sai daí. Você precisa de um item em outra cidade. Não perca seu tempo subindo aí à toa. Olha, eu não acredito muito em fantasma, mas eu acho que eu vou seguir esse conselho, viu? Assim, seguimos a Celadon, uma cidade que é enorme, tendo um prédio comercial repleto de itens, diversos edifícios enormes e até um cassino. E com tanta coisa pra fazer, eu vou direto no Matagal e capturar um Dodu. Ou melhor, o Kiwi, o nosso novo integrante da equipe. Ele que vai ser extremamente importante aqui, já que o ginásio é do tipo grama e Dodrill. A evolução do Dodu é o melhor pássaro, sem contar os lendários, desse jogo. Com uma speed extremamente alta, a gente já sabe que ele vai gritar bastante, e a sua move pool excelente. Drill Peck e Tri-Ataque são ótimos stab. E mais à frente, com Agility, que vai boostar a sua velocidade, teremos um monstro de críticos. Ele tem Fly também, mas é mais por utilidade do que qualquer outra coisa. Aliás, eu peguei o Fly depois de ter capturado o Kiwi. Para finalizar as voltas, pegamos um Eevee no topo de um dos edifícios e rapidamente o evoluiu para um Jolteon. Assim temos outro integrante do nosso time, o Snarf, sendo o Pokémon mais rápido do nosso time. Esse vai ser outra máquina de crítico, além de também ter uma Special extremamente alto, fazendo dele um Pokémon excelente. E com isso, vamos até o ginásio, que na janela tem um velho muito tarado que fica observando as treinadoras, porque só tem mulher nesse ginásio. Lá dentro, o Kiwi destrói os diversos tipo grama das treinadoras. E no fim, a líder do ginásio, Erika. O time dela é composto por Victreebel, Tangela e Vileplume. São Pokémon que o maior perigo são os golpes de Esporo, que vão paralisar e colocar pra dormir, mas ela não acertou muitos golpes e ficou fácil pro Kiwi lidar com tudo isso. E tome, insígnia do orgulho gay! E agora, lutando pelas minorias, eu percebo quão grande é a movimentação de membros da equipe Rocket na cidade. E investigando isso, nós chegamos ao cassino da cidade. Lá tem uma mecânica que eu acho uma merda, os jogos de azar, e não, esse não é o problema, porque todos nós, adultos responsáveis, sabemos aqui que cassinos são plataformas de renda extra para jogar com responsabilidade. Inclusive, no link aqui embaixo, vocês vão cair na minha plataforma que tá pagando, viu? Bem diferente desse cassino Vapold aqui, que é extremamente difícil de ganhar, mas a pior parte é que a gente troca nossas fichas por recompensas. Essas que são muito úteis, como TM super fortes ou Pokémon que só podem ser pegos aqui. E como não é nem um pouco confiável essas máquinas, o jeito mais fácil é torrar seu dinheiro comprando as fichas direto, ficando pobre, igual qualquer pessoa que joga em cassinos online. Cassino! Deixando minha indignação com o Tigrinho, aqui encontramos um membro da equipe Rocket, bem suspeito, encarando um cartaz. A gente dá umas moquetas nele e descobre que atrás do cartaz tem um botão que abre uma passagem secreta que revela uma base da equipe Rocket. Lá embaixo a gente luta bastante, resolve uns puzzles de ficar rodando em plataforma e fica com o inventário cheio nessa bosta. Indignações à parte, depois de muito rodar, nós chegamos até a sala onde encontramos Giovanni, o líder da equipe Rocket. A batalha contra ele no início é bem tranquila, o Rhyhorn e o Onix são facilmente derrotados pelo Samambaia, mas o último desafio se torna um pouco mais complicado. Um Kangaskhan, sendo do tipo normal e comigo tendo nenhum move lutador, ficou um combate um tanto quanto mais perigoso. A gente conseguiu vencer com o Zoreia. Ele tem muita defesa para tancar os golpes e contra o Ash ele batia bem forte na volta. E com isso, interrompemos as atividades da equipe Rocket em Celadon e ainda pegamos um item, o Silphscope, um óculos capaz de enxergar fantasma. Isso aqui era o item que a gente ia precisar lá na torre de Lavender. Então, bora voltar.
Na torre, a gente sobe e enfrenta várias treinadoras com pokémons fantasmas, o que não nos apresenta muito risco, porque a linha do Gengar, os fantasmas dessa região possuem o tipo venenoso como secundário. Assim, o Alakazam, que seria fraco contra eles, é no fim super efetivo. E pela falta de bons golpes do tipo fantasma, fica bem tranquilo passar por aqui. Mas antes de chegar ao topo, há um fantasma que impede a passagem. Seria impossível enfrentá-lo sem o Silph Scope, mas com ele, a gente vê que se trata do espírito de Marowak, o que na verdade mostra uma das histórias mais tristes de Pokémon, já que além dos Gastly e Haunter que temos aqui, achamos eventualmente Cubone, e através de diálogos com o NPC, como eu havia dito antes, descobrimos que esse Marowak é na verdade a mãe de um Cubone que sacrificou-se para salvar seu filhote da equipe Rocket, e infelizmente a gente derrota ela para poder prosseguir. Mas descanse em paz, mãe Marowak, porque eu vou chutar a bunda desses malandros da equipe Rocket. E eu faço logo em seguida para poder resgatar o Sr. Field e ganhar a Pokéflauta, que a gente vai usar para acordar uns Snorlax aí, que barram algumas passagens. Aliás, eu capturo um que bloqueava o caminho para Vermilion e Lavender, e fique em boa estadia na box, Junsungus. Agora no jogo temos uma certa liberdade para escolher a próxima cidade entre Fuchsia e Saffron, e eu decido ir para Saffron, a cidade do ginásio psíquico. O problema é que as passagens estão sendo fiscalizadas por policiais, o que impede a gente de passar. Mas, como um bom cidadão de canto, um suborno básico com uma garrafa d'água resolve tudo, e conseguimos acesso à cidade. E assim que chegamos, a surpresa: Saffron está completamente tomada pela equipe Rocket, ou seja, chegou a hora de chutar mais traseiros. Rapidamente percebemos que a maior concentração deles está na Silph Co., uma empresa gigantesca responsável pela produção e distribuição dos itens que vemos em todos os Pokémarts. Seja lá o que a equipe Rocket esteja planejando, eu não posso deixar esses caras acabarem com os estoques de Pokébolas e poções. Isso seria desumano. Dentro do prédio da Silph enfrentamos vários membros da equipe Rocket, o que seria tranquilo, não fosse o verdadeiro vilão do lugar. Os cerca de 300 teleportes sem sentidos espalhados pelo prédio. Isso me faz questionar seriamente a sanidade do arquiteto responsável. Para não enlouquecer, a melhor estratégia é simples: ignorar os teleportes o máximo possível. Avançar até pegar a chave de acesso, abrir as portas trancadas e só então explorar tudo sem risco de ficar preso na sala do 13º andar, que pisou num teleporte maldito logo no início do corredor. Nesse processo encontramos o nosso rival novamente, e esse corno resolve nos desafiar em vez de nos ajudar. Porra, Betildo, a gente tá literalmente dentro de um prédio tomado por uma organização criminosa. Pelo menos as lutas contra você costumam ser fáceis. Fodeu! A partir desse ponto do jogo, depois de Celadon, os níveis dão um salto considerável, que deixa essa parte bem mais difícil se você não grindar um pouco. Eu lutei com quase todos os treinadores e mesmo assim o nível não acompanhou. Então aqui você meio que tem que treinar mais, seja no matinho ou largando seus pokémons no daycare. Mas como eu disse lá no começo do vídeo, se você for cabuloso igual o Paizinho Games aqui, nível é só um número, paizão. Treinador bom vem de berço. Com o Betildo derrotado, continuamos subindo até o topo do prédio, onde encontramos novamente o Giovanni, intimidando o dono da Silph Co., e eu não posso permitir que ele maltrate velhinhos. Então nós enfrentamos mais uma vez e segue o mesmo roteiro. Samambaia acaba com o tipo terrestre, Zoreia lida com o Kangaskhan. Agora ele tem uma Nidoqueen no time e usamos o Mr. M para resolver o problema. Assim damos mais uma vez cabo desse bando de marginais. E como recompensa, ganhamos uma Master Ball, a Pokébola com 100% de chance de captura. Aproveitamos também para saquear tudo que a equipe Rocket deixou para trás, mas aqui eu fiz uma cagada monumental. Um dos golpes que eu queria no Zoreia era Earthquake, que está justamente na Silph Co. Porém, eu sempre joguei mais o Firehead do que o Red. Por conta disso, eu lembrava do TM de Earthquake como recompensa do último ginásio. Ou seja, eu deixei o Nidoking sem um stab do tipo Ground por um bom tempo. Bruto. Com a cidade livre da equipe Rocket, aproveitamos para desafiar primeiro o dojo local. Saffron praticamente tem dois ginásios, um de luta e um psíquico. O de luta não dá insígnia, mas permite escolher entre Hitmonlee e Hitmonchan. Eu passo por lá, venço todo mundo com o Kiwi e o Mr. M e escolho o Hitmonlee. Bem-vindo ao time, Bruce Lee, que apesar de tudo eu nem vou usar no final, então foi mal, Bruce Lee. Agora sim, partimos para o ginásio psíquico, que claro também é recheado de teleportes estúpidos, me fazendo perder um tempo maldito. Eventualmente chegamos até a líder Sabrina e, meu Deus, que batalha assustadora, cara.
ela é facilmente uma das, se não a batalha mais difícil da região. Isso porque não temos boas opções contra Pokémon do tipo psíquico, e pra piorar, ela tem um Alakazam no time, e quem conhece sabe o estrago que esse bicho faz. Ela começa com um Kadabra, pra lidar com ele eu uso o Snarf pra paralisar e o Mr. M pra finalizar, tentando manter o Kiwi inteiro, já que ele seria minha principal resposta ao Alakazam. O maior defeito da linha do Abra é a defesa física baixa, então a estratégia era explorar isso. Com o Kiwi, eu levo o Mr. Mime e o Venonat dela, até que finalmente chega o temido Alakazam, que já de cara derruba o Kiwi com o Psybeam, e lá se vai toda a minha estratégia e coragem. Sem saber exatamente o que fazer, eu apelo para a estratégia mais dependente de RNG possível: spamar Psyche com o Mr. M na esperança de reduzir o Special do Alakazam da Sabrina, diminuindo tanto o ataque quanto a defesa especial dele. E deu certo, a ponto de quando trago o Samambaia para campo, os golpes super efetivos do Alakazam já não me machucam tanto. Em contrapartida, os Razor Leafs do Samambaia fazem um estrago bonito. E assim, finalmente derrotamos a Sabrina. Com os afazeres de Saffron finalizados, é hora de descer para Fúcsia, mas antes rola um vai e vem básico para pegar alguns itens importantes, como o Ice Beam pro Nidoking. Feito isso, partimos pela ciclovia, que é lotada de motoqueiros usando pokémons do tipo lutador e venenoso, ou seja, o Mr. M faz a boa e passou o rodo. Chegamos então em Fúcsia, a cidade da Safari Zone, e a primeira coisa que eu faço, obviamente, é ir caçar monstrinhos nesse lugar. A Safari Zone é basicamente uma reserva natural cheia de pokémon, onde treinadores podem entrar para capturar novos pokés, mas sim usar os próprios Pokémon. Aqui é cada um por si. Esse lugar tem um Pokémon que eu quero muito, o Taurus. O problema é que essa desgraça é relativamente rara por aqui. Então, antes de sair procurando por ele, eu vou atrás da recompensa da Safari Zone, já que vários NPCs ficam falando de uma recompensa por encontrar um cara perdido lá. Sei lá, eu não prestei atenção nessa parte. Mas a gente acha o sujeito, que assim a gente ganha uma dentadura e o HM Surf. A dentadura a gente já entrega para um velho, que como recompensa dá o HM Strength. Já o Surf é essencial para capturar o Taurus, porque esse HM dá pra cortar um caminho até uma área onde ele tem maior chance de aparecer. Só tem um detalhe: pra usar o Surf a gente precisa derrotar o Koga, o líder de ginásio da cidade, já que sem a insígnia não dá pra usar o HM. O que era pra ser simples vira uma tristeza. Eu derroto o Koga usando o Zoreia e o Mr. M, pego o Surf e passo horas tentando capturar o Taurus, porque puta que pariu, o bicho que sabe fugir. Inclusive, depois disso eu ainda volto pro cassino de Celadon pra comprar o TM Hyper Beam pra ele. Mas adivinha quem esqueceu de apertar o botão de gravar gameplay e perdeu todo o processo? Exatamente. Eu odeio a minha vida. Por conta desse contratempo, eu não quero me alongar muito falando de Fúcsia, então vamos falar do Friboi, o nosso Taurus. Opa, gente, aqui é o Hatch do futuro, e no ponto que eu tô gravando essa interrupção aqui do vídeo, o vídeo tá quase pronto, tá faltando só o John editar, só que acabou que recentemente, enquanto eu tava navegando pela net, eu achei um bagulho cabuloso. Tem um canal que eu gosto muito, que é o School, que faz vídeos do competitivo de Pokémon, e acabou que eu achei um vídeo antigo dele, de uns 3 anos atrás, que ele monta o melhor time pra canto. E no caso do Pokémon Red e Blue, o time dele é literalmente o mesmo que o meu, tem uma diferença só que ele recomenda usar um Butterfree no mid-game. Eu montei o meu time antes de ter visto esse vídeo dele, mas eu quis avisar, até porque o cara fez o vídeo antes, então vou dar o crédito, por mais que eu não tenha baseado nesse vídeo pra montar o meu time. Então, não quero sair de copião, mas também aproveito aí pra deixar a recomendação do canal desse cara aí pra vocês. A grande parte das coisas que eu sei do competitivo veio de lá, e meio que acabou que teve essa situação aí que ajudou aí eu a recomendar o canal. Bem, essa era a interrupção aí, pode voltar com o vídeo do 6, rapaziada. Esse Pokémon é simplesmente e ridiculamente forte na primeira geração, por 2 motivos principais: a sua speed e seu tipo. O golpe mais forte da Gen 1 é o Hyper Beam, com 150 de base power, que teoricamente é balanceado pelo fato de fazer o Pokémon perder um turno recarregando. Só que se você der hit kill, essa recarga simplesmente não acontece. Agora junta isso com um Pokémon rápido e que crita com facilidade, e ainda por cima, por ser do tipo normal, usando um golpe normal, causa um stab. O resultado, um verdadeiro monstro. Com os nossos BOs em Fúcsias resolvidos, mas não gravados, é hora de seguir para o penúltimo ginásio, localizado na ilha de Cinnabar. Isso nos obriga a percorrer uma distância enorme na base do Surf, enfrentando uma sequência interminável de treinadores com pokémons aquáticos repetidos, até chegar ao ponto em que precisamos atravessar uma caverna para continuar o caminho. E é justamente nessa caverna que encontramos algo muito além de um simples atalho. Ali repousa um pokémon extremamente
extremamente poderoso, um dos 3 pássaros lendários. Essas criaturas são forças primordiais da natureza de Kanto: Articuno, Zapdos e Moltres, cada um representando um elemento absoluto: as tempestades elétricas que rasgam os céus, o gelo das montanhas e o fogo que nasce dos vulcões. Eles não vagam pelo mundo por acaso, cada um escolheu um local extremo para habitar, longe da civilização, como se aguardassem apenas treinadores dignos de enfrentá-los. E como eu não sou bobo nem nada, eu capturo o Articuno, e já que estamos falando disso, eu aproveito o embalo para mostrar que eu capturo os dois futuramente. Com isso, finalmente chegamos a Cinnabar, uma ilha pequena, mas surpreendentemente recheada de conteúdo. Logo de cara temos o ginásio do tipo fogo, mas que infelizmente está trancado. Também é um laboratório onde podemos fazer umas ciências cabulosas e reviver nosso fóssil, trazendo mais um Pokémon extinto de volta à vida. Mas o lugar mais intrigante da ilha é sem dúvidas a Mansão Pokémon, um casarão enorme, completamente abandonado, tomado por curiosos e saqueadores, cheio de corredores confusos, portas secretas e mecanismos escondidos. Conforme exploramos o local, começamos a encontrar diversas anotações espalhadas pelas salas. Esses registros contam a história de um experimento secreto envolvendo clonagem de Pokémon, conduzido de forma fria e implacável. As notas falam de uma criatura descoberta na selva, extremamente rara e poderosa, usando como base para o experimento científico que deu errado, ou certo demais. O resultado foi a criação de Mewtwo, um Pokémon criado artificialmente, dotado de um poder que ultrapassa qualquer controle humano. A mansão é túmulo de uma ambição científica que foi longe demais. Após explorar toda a mansão, finalmente encontramos a chave que abre o ginásio. Lá dentro, enfrentamos o Blaine, o líder do ginásio de Cinnabar. A batalha sinceramente é totalmente carregada pelos Oreias, sendo resistente a golpes de fogo e contando com o Surf, causando um dano sólido. Esse não foi um ginásio de grande dificuldade para nós, e assim garantimos mais uma insígnia no caminho para a Liga Pokémon. A gente acaba então tendo que retornar ao começo do jogo em Viridian, na esperança de que o ginásio finalmente esteja aberto, e felizmente ele tá. Só que a surpresa vem logo em seguida. O líder do ginásio é ninguém menos que o Giovanni, o chefe da equipe Rocket. O desgraçado voltou pro ginásio tentando reorganizar seus capangas depois do baque que tomou de mim. Mas eu preciso da insígnia e acima de tudo eu odeio essa organização que sem Jesse James não são nada. Então a decisão é simples, o Giovanni cai agora. A luta honestamente é quase protocolar, com o time dele inteiro focado em Pokémon do tipo terrestre. O Samambaia resolve tudo praticamente sozinho. E esse é um ponto final definitivo na equipe Rocket em Kanto. De quebra, ainda ganha um TM do Giovanni, o Fisher, e é exatamente nesse momento que cai a ficha. Tem o Earthquake que tá lá em Saffron o tempo todo. Sim, a gente vai lá buscar ele, mas fica aí o registro da burrice. Eu enfrentei 2 ginásios onde esse golpe teria sido absurdamente útil e não usei simplesmente porque eu sou um animal. Hell no! E finalmente chegamos ao nosso último desafio do jogo, a Victory Road. Mas antes mesmo de colocar o pé lá dentro, o Betilda aparece para mais uma resenha. Bim barabum, acontece o de sempre. Eu ganho. Resolvido isso, seguimos em frente até o platô Índigo, onde Elite Four nos aguarda. No caminho, passamos por vários guardas conferindo nossas insígnias, atravessamos uma caverna lotada de treinadores, e enfim, chegamos ao nosso objetivo. Se durante todo esse vídeo eu não deixei claro o quanto usar a cabeça faz a diferença, é aqui que isso se prova de verdade. Eu curo meus pokémons, compro alguns itens e me preparo para as batalhas mais difíceis dessa run. A primeira adversária é a Lorelei. Especialista em pokémons do tipo gelo, ela abre com o Dewgong, que, assim como vários outros pokémon do time dela, é do tipo água. Explorar essa fraqueza é uma ótima ideia, mas com muito cuidado. O Samambaia até seria efetivo, porém os golpes como o Aurora Beam e Ice Beam, praticamente todo o time dela tem, isso seria pedir para tomar um golpe super efetivo de um pokémon com 10 níveis a mais que você. Contra Dewgong e Cloyster eu usei o Snarf, já contra o Slowbro eu trouxe o Samambaia, mesmo correndo o risco de um Psychic, mas era um risco necessário por conta dos Power Points. São 4 treinadores seguidos sem acesso a nenhum centro Pokémon, e como eu tava com poucos itens de recuperação de PP, eu precisava economizar ao máximo. Contra Jinx, do tipo gelo e psíquico, meu Ice foi o Friboi, com Fire Blast, e para fechar contra o Pokémon mais forte da Lorelei, o Lapras, eu volto a usar o Snarf. Vencido a primeira, partimos para o Bruno, o segundo Elite Four, treinador do tipo lutador.
Aqui a vida foi mais tranquila, ele começa com o Onix que já é bem fraco a essa altura do jogo e com o Samambaia tudo ficou sob controle. Em seguida vem o Hitmonchan que eu resolvo enfrentar com o Kiwi, mas quase dá ruim quando eu levo um Ice Punch na boca, mas no fim o Kiwi sai vitorioso. Já contra o Hitmonlee a sorte não é a mesma, com pouca vida o Kiwi cai para um High Jump Kick. O Mr. M entra em campo e resolve rapidamente com o Psychic. Bruno então vai trazer outro Onix e aqui eu aproveito para setar o Samambaia. Lich Seed Toxic, enquanto o Onix vai morrendo aos poucos, eu spamo o Growth até subir minha Special. Assim, quando o Machamp entra, o último Pokémon do Bruno, ele já não representa tanto perigo. Mais uma vitória garantida, eu curo meu time e parto para enfrentar a Agatha, a terceira Elite Four, especialista em Pokémon do tipo Fantasma. Essa luta teve uma participação enorme do Zoreia, que lidou com praticamente todo mundo usando Earthquake. E faz sentido, já que ela tem mais Pokémon do tipo Veneno do que Fantasma de verdade. Mas não se engane, a luta não foi fácil. Os Confuse Ray do Gengar dela foram simplesmente insuportáveis. Com a Agatha derrotada, resta apenas um membro da Elite Four, Lance, o treinador do tipo Dragão. Ele começa com o Gyarados, que toma logo um hit kill do Snarf com um Thunderbolt 4 vezes efetivo. Em seguida ele traz sua dupla de Dragonair, que é enfrentado pelo Ice Beam do Zoreia. Depois disso vem o maior perigo que o Lance tem a oferecer, seu Aerodactyl com Hyper Beam. Só esse Pokémon derruba 3 membros do meu time, incluindo o próprio Zoreia. Com a ajuda de um Max Revive, eu trago o Gold de volta e finalizo esse fóssil maldito usando o Surf. E como se não bastasse, o Zoreia ainda dá fim no temido Dragonite do Lance, que simplesmente não tem chance contra o Pokémon Rei. Assim, vencemos a Elite Four, ou quase isso, porque alguém já tinha derrotado a liga antes de nós. Sim, o Betildo é o campeão. Meu Deus, quem esperava por essa, cara? De qualquer forma, nossa última batalha é contra ele, o mesmo rival da nossa primeira luta no jogo, e aqui não vai ser tão fácil quanto das últimas vezes. O Betildo, ele começa com o Pidgeot, e com o Snarf conseguimos lidar tranquilamente com o Pássaro. Em seguida, entra o Alakazam nível 59, que é simplesmente assustador. A gente quase consegue derrotar ele numa só com o Friboi, mas ele sobrevive por muito pouco e a situação fica complicada. Sabendo que esse Alakazam é mais rápido que todo mundo do meu time, eu apelo para resistência ao invés do dano. Eu trago o Mr. M com Psychic e conseguimos finalmente derrubar o Alakazam. Depois vem Rhydon, que vira apenas um ganha-tempo. Samambaia entra e dá um HK com Razor Leaf. O próximo é o Executor, e aqui eu trago o Kiwi para lidar com ele. A batalha é perigosa com o Stomp do Executor causando bastante dano, mas no fim o Kiwi vence com Drill Peck. Então chega um Gyarados, um perigo bem real para o nosso time devido ao Hyper Beam, mas o Snarf resolve o problema em 2 turnos de Thunderbolt. Por fim, o Betildo traz seu Charizard nível 65 e contra isso só existe um Pokémon capaz de nos salvar, Zoreia. Com seus poderosos Surfs, ele fecha a batalha, derrotando o Betildo e nos consagra como campeões da Liga Pokémon. O professor Carvalho aparece para nos parabenizar e, claro, esculachar o Neto e nos leva até a sala onde registramos nosso time no Hall da Fama. E assim está zerado Pokémon Red. E rapaziada, que aventura foi essa jornada? Jogar esse jogo foi gostoso demais, como quase todo Pokémon. Claro, por ser o primeiro ele tem suas defasagens, o inventário é confuso, várias mecânicas de combate são completamente quebradas, o sistema de crítica é um ótimo exemplo, mas fora isso o jogo é muito redondo, que ganha demais na experiência. Você cria um carinho enorme pelos monstrinhos que usa. Depois dessa gameplay eu virei um devoto fiel do Nidoking. A história do jogo é também bem legal, mesmo sendo simples, virar campeão da liga e derrotar a organização criminosa. Sendo honesto, a equipe Rocket é bem simplória, a gente gosta deles por serem os primeiros, mas comparado aos vilões que vieram depois, eles são bem básicos, eles querem dinheiro e é só isso. O que eu achei realmente muito foda foi a história do lendário Mewtwo, inclusive tá aí, eu capturei ele. A Pokédex também é bem legal, mesmo com um Pokémon mais simples, mas eu acho que justamente nessa simplicidade mora o charme deles. Então eu super recomendo que você jogue esse jogo se nunca deu uma chance, ou rejogue, faça isso no Firehead de preferência, aproveitando a experiência sem destruir tudo com o botão Speed. Depois de zerar, ou se você já zerou, comenta aí qual era seu time e dá a sua opinião sobre o jogo. Acho que é isso. Bem, obrigado a todo mundo que assistiu até aqui, deixa o like pra fortalecer, e se ficar com saudade de mim, já que eu posto a cada lua vermelha, dá uma olhada no meu canal secundário, o Retinho TV, lá eu posto vídeo jogando, mas no humor e com bem mais frequência.
Ô Charizard, sai daí, cara, da casa dos outros. Vai quebrar, cara. Ô!